Shalom, homens de honra. Dia 12 de maio. A última praga. Quando Deus diz basta. Nosso devocional é esse aqui, ó. Conversas secretas com meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Vamos lá então para a mensagem do dia 12. Vamos para o versículo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3, verso 15. Vamos para a explicação desse versículo do nosso devocional de hoje. Vamos lá. Gênesis 3, verso 15. Gênesis 3, verso 15, fala assim para nós. A última praga, com o título, né? Quando Deus diz basta, pelo tema da mensagem. Deus estava dizendo que haveria separação entre o reino de Deus e o mal. Olha lá. Haveria uma separação entre o reino de Deus e o mal. O que quer mostrar isso para nós? Deus não aceita que o inimigo domine para sempre a vida de alguém. Olha lá. O inimigo não pode ficar dominando nós a vida toda. Amém? Ele já deu esse domínio para nós. Eliminar o inimigo. Entre a tua descendência e o descendente dela. O que significa esse pedacinho do versículo? Existe uma batalha espiritual constante entre as trevas e aqueles que pertencem a Deus. Nos dias de hoje, vemos isso nas lutas, tentações e ataques contra a fé. Olha lá. Há uma batalha espiritual em cima de nós, que andamos na caminhada de Deus. O que são essas batalhas? As lutas nos dias a dias, as tentações da nossa carne. Tudo isso faz o quê? Faz a gente ir contra a nossa fé. Amém? Este te ferirá a cabeça. O que significa esse outro pedaço do versículo? Aqui está a vitória final de Jesus sobre Satanás. Olha lá. Ferir a cabeça significa derrotar a autoridade do inimigo. Olha lá. Eliminou o inimigo de uma vez. Por quê? Atingiu a cabeça. Quando Deus diz basta, o poder das trevas perde força. Olha lá. E tu lhe ferirás ao calcanhar. O final do versículo quer dizer o quê? Jesus sofreu na cruz, mas não foi derrotado. Hoje aprendemos que mesmo passando por dores e guerras, Deus continua no controle e a vitória final pertence a Ele. Olha lá. Ele sofreu na cruz por quem? Por todos nós. E ele não foi derrotado naquela cruz. Mesmo passando por dores e guerras, olha lá, Deus continua no controle e a vitória final pertence a Ele. Porque Ele criou o mundo. Ele fez tudo. Então Ele continua no controle de tudo, de nós, de mim e de você. Amém? O resumo desse versículo, no geral. A última praga, como fala o título da mensagem, acontece quando Deus encerra o ciclo do inimigo e declara que o mal não terá a palavra final. Olha lá. O inimigo não vai ter mais a palavra final. O ataque pode até atingir o calcanhar, mas Deus decretou a vitória sobre a cabeça da serpente. Ele já deu desse decreto sobre a cabeça da serpente. Amém? Então o inimigo não pode estar conosco. Nós não podemos carregar esse inimigo conosco. Amém? Vamos para a mensagem central agora, nosso devocional. Nos últimos dias, tempos difíceis sobrevirão, como Paulo nos adverte.
Vivemos em uma era marcada pelo egocentrismo exacerbado, na qual o amor próprio se transforma em uma epidemia de egoísmo e hedonismo. Egoísmo e hedonismo. A geração atual é caracterizada por uma busca incessante por prazer, sem considerar o custo para os outros. Este é o espírito dos tempos, um kairós que molda comportamentos e filosofias. Paulo descreve uma lista de características que emergem desse egoísmo: avareza, arrogância, blasfêmia, desobediência, ingratidão, irreverência e uma forma de piedade que nega o seu verdadeiro poder. São tempos em que muitos resistem à verdade, como James e Jambres resistiram a Moisés, revelando mentes corrompidas e fé reprovada. Contudo, Deus está estabelecendo um limite, assim como no Egito, onde Deus interrompeu a sucessão da opressão com a morte dos primogênitos. Ele agora sentencia o mal dizendo: basta. Este é o tempo em que Deus prepara um novo caminho para aqueles que têm um coração quebrantado. Uma verdadeira descendência de Abraão que é em Cristo. A promessa de Deus é multigeracional e aqueles que são de Cristo são herdeiros da promessa. São herdeiros dessa promessa. A verdadeira essência da fé não está na aparência, mas na substância de um coração transformado. Deus está colocando um ponto final na opressão e na corrupção. E nos chama para discernir entre o trigo e o joio, entre a verdadeira descendência e aqueles que apenas aparentam piedade. Então Deus está falando para nós o que aqui? Para mim e para você. Ter discernimento do bem e do mal. Como ele fala do joio e do trigo aqui. Amém? E quando ele diz basta, o que é? Este é um tempo que Deus prepara um novo caminho. Para aqueles que têm um coração quebrantado. Então você agora tem que ter um coração quebrantado perante a Deus. E assim que nós tivermos esse coração quebrantado, nós vamos ter a descendência de Abraão, que é em Cristo. Amém? Não podemos deixar nossa fé ser corrompida pelo inimigo. Não podemos ser ingrato, arrogante, blasfemo, desobediente. Com quem? Com o Senhor, com o nosso Deus. Temos que ser obedientes, temos que ser grato. Amém? Não podemos ser assim com os outros também. Com os mais próximos nossos, com os colegas nossos, com os amigos, com as pessoas que a gente tem contato. Não podemos ter nada disso. Amém? Por gentileza, vocês que estão na live, muito obrigado. Quero que vocês compartilhem com o maior número de pessoas essa live, que alguém vai precisar. Quero agora, por gentileza, que vocês fechem os olhos para nós fazermos a oração do nosso devocional. Senhor, ajude-me a discernir os tempos em que vivo e a reconhecer a verdadeira essência da fé em Cristo. Que eu seja parte da descendência prometida a Abraão, vivendo como um coração quebrantado e contrito. Coloca um limite na minha vida para tudo que não o agrada e guia-me no caminho da verdade. Amém. Olha lá, guia-me no caminho da verdade. Coloca um limite na minha vida para tudo que não o agrada.
Temos que fazer tudo o que agrada a Deus, mais ninguém. Ou seja, a parte dessa descendência prometida a Abraão, que ele deu a Abraão. Reconhecer a verdadeira essência da fé em Cristo. Olha lá. Temos que ter isso hoje, eu e você. Amém? Ele fala para nós lermos aqui nosso devocional, Gálatas 3, verso 29. Gálatas 3, verso 29, fala assim. E, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Olha, se nós somos de Cristo, também somos descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, tudo que ele falou, prometeu para Abraão, ele também vai prometer para nós. Prometeu para nós. Porque nós somos dele também, do Senhor. E fala o que aqui, esse versículo? Nos mostra o quê? Gálatas 3, verso 29. Se sois de Cristo, quem pertence a Jesus não vive mais debaixo da escravidão do pecado. Olha lá. Do medo das pragas espirituais. Olha lá. Quem vive em Cristo, nós não podemos viver debaixo do pecado, do medo e das pragas espirituais. Porque ele já deu o decreto para nós combater o nosso inimigo. E nosso inimigo também é espiritual. Hoje, Deus continua separando o que são dele. Olha lá. Deus continua nos separando, eu e você, porque nós somos dele. Nós temos que ter esse discernimento quando o mal está falando conosco. Descendência de Abraão, olha lá, quer dizer o que para nós? Assim como Deus protegeu Abraão, a sua geração, Deus também guarda seus filhos em meio ao caos dos dias atuais. Olha lá. Ele protegeu Abraão, ele vai proteger nós também, porque nós também somos geração dele, e mais semelhança dele. Então Deus vai nos proteger como protegeu Abraão. Porque ele também guarda seus filhos, e nós somos filhos dele. Em meio a toda circunstância nossa, o caos, tudo, ele vai nos proteger. Herdeiros da promessa. A última palavra não é a dor, não é da dor, da luta ou do inimigo. Olha lá. Quando Deus diz basta, ele libera a promessa. Livramento é um novo tempo. Olha lá. Basta. A última palavra é dele. Não é a minha, não é a sua. É a dele. Quando ele diz basta, ele já liberou promessa, livramento e um novo tempo. Olha lá. Então ele já venceu o inimigo. Amém? Nos dias de hoje, o resumo, ele quer falar o que para nós aqui? Há momentos em que Deus encerra ciclos de sofrimento, opressão e ataques espirituais. Quem está em Cristo carrega uma herança de vitória, proteção e esperança. Olha lá, eu e você. Nós já carregamos isso. Basta nós termos discernimento de eliminar nosso inimigo. Amém? Eliminar o medo, a arrogância, a desobediência. Tudo isso nós temos que eliminar. Separar o que é bom, o que é ruim. Ter o discernimento disso. Onde nós estamos está sendo bom ou está sendo ruim? Nosso ambiente está sendo bom ou está sendo ruim? Temos que agora avaliar melhor isso aí. Porque Deus falou aqui, ó. Quem está em Cristo carrega uma herança de vitória, proteção e segurança. Se você está num lugar que não é bom para você, como que você quer ter proteção? Você pode falar, não vou para lá. Você tem o controle. Isso é o teu discernimento. Quando você tem o controle, esse é o teu discernimento. Amém? Às vezes a sua carne quer ir. Mas você tem que ter o controle dela. Amém? Fala, não vou. Vou ficar para cá, que aqui está ótimo para mim. Amém? Então é isso. A partir de hoje você tem que ter mais discernimento ao nosso redor.
E a frase final do nosso devocional é essa: há um momento em que Deus sentencia o mal. Deus está agora nos céus dizendo: basta. Está eliminando o inimigo nosso, meu e o seu, e abrindo um novo caminho. Só que nós temos nossa parte aqui também. Ter esse discernimento. O que está fazendo bem, o que está fazendo mal para nós. Amém? Quero que você tenha um dia produtivo e abençoado. Quero que Deus os revista, você e sua família, da cabeça às plantas dos pés, com a armadura que Ele já nos deu, como fala em Efésios, e cubra você e sua família com o sangue dele, para que nenhum mal possa entrar. Aonde vocês estiverem, na sua família e nas suas casas. Amém? Fui!